Lá em 90 e pouquinho, 92 talvez, é quando você começa a existir umas lojas virtuais do Magazine Luiza. Cara, Luiza, da onde que tu tirou essa ideia? Porque em 92, eu não sei nem, assim, a internet devia estar Não tinha nem, começandinho. nem entendia nada. É interessante, eu trabalho muito com equações impossíveis, que eu aprendi até com a Mana. Naquela época, na nossa região, não sei se você, mas você deve saber disso, a Pernambucana abria loja em qualquer cidade, tinha as porteiras das fazendas escrito Casa Aham. Pernambucana, né? E ela começou a fechar essas lojas em cidades menores, como Batatais, como em menores. E aí nós já éramos fortes naquela região, né, de Franca, Ribeirão, aquela região. A gente já estava aparecendo bem na região, porque a gente foi crescendo nas regiões primeiro. E aí todo mundo pediu uma loja do Magazine Luiza naquelas cidades que estava fechando. E a gente não podia pôr uma loja de 800 metros se estava fechando uma pernambucana naquela cidade. E aí, assim, eu tinha ido para a Inglaterra e eu tinha visto uma loja que entregava produto assim, alguma coisa parecida. E na época não tinha multimídia, não tinha nada. Era TV e vídeo. E aí eu falei, puxa, vamos criar chamava Loja Eletrônica Luiza, não podia ser nada digital, nem existia essa palavra. E aí a gente pegou uma cidade que a minha tia tinha fazenda, não a Luísa, a minha outra tia que era a Foz, e vivia pedindo uma loja dessa lá. E a primeira cidade foi Cássia, com 15 mil habitantes, porque eu não Nossa, sei se vocês pequenininho. sabem que Franca é divisa de Minas Gerais. Então, todas as nossas fazendas, nossa pronúncia, eu falo que 70% é mineiro e 30% é filho de mineiro. Todos os nossos hábitos são mineiros. E aí a minha tia tinha, Luiz Helena, monta uma loja aqui em Cássia, então eu falei, vou montar uma loja eletrônica. E onde tinha carroça na linha, o Magazine Luiza traz para a sua cidade a loja do ano 2000. Loja Eletrônica Luiza. A loja do ano 2000 era um troço já muito Muito pra para frente, frente, é. né? E aí, eu sempre olho muito o risco que você corre. O investimento não era grande, eu adoro fazer experiência, né? Junto com todo mundo. Qual que era o risco que a gente corria? Era deles chegarem na porta da loja e falar, puxa, tem uma loja tão grande em Franca, tem uma loja tão grande em Ribeirão, e vem trazendo essa pequena loja para cá. Então, a gente criou naquela época o que chama de marketing educativo. Desde a hora que a gente começava a alugar o ponto, a gente trabalhava com 3 segmentos. Criança, as pessoas da cidade e as pessoas rural. E para cada um, o Magazine Luiza está trazendo uma loja que não vai ter produto exposto, mas você vai ver em TV e vídeo, vai ter um centro de promoção que vai fazer para a cidade. E a gente, apesar do produto sair do nosso CD de Ribeirão, a gente devolvia o imposto para a cidade. E a gente começou a trabalhar muito, aquela mulher que fazia empadinha, ia para o centro de promoção, e trabalhamos muito com TV e vídeo e cartazes. E era interessante que a gente fez muito teste com o cliente. E a gente tinha o vídeo, mas a gente tinha o vendedor. Eles queriam que a interação fosse muito grande. Humana. E aí eles mostravam uma TV, a gente criou um estúdio em 10 posições. Então, por exemplo, na posição 2 tem a geladeira aberta. Então, eles iam mostrando por TV e vídeo. Entendi. Não tinha multimídia no país. Não tinha um tablet, não dava para você ficar Não, e também passando. não tinha alguma coisa para mim poder botar no tablet. Multimídia, quando chegou, nós fomos a primeira a usar. E aí facilitou tudo. A gente gravava em multimídia, punha e pronto. Já começou a tecnologia a funcionar em loja eletrônica. E aí foi difícil. Eu falo muito que o pequeno empreendedor, que 5 anos de qualquer negócio é muito difícil. Você tem que ter resiliência e estar redirecionando o que não está dando certo e trabalhando o que está dando certo, porque imagina uma loja que ninguém conhecia. Sim. E aí a cidade se sentia importante de ter uma loja do André. Então, para os pessoal da cidade, a gente mandava fita cassete, explicando, vai chegar uma loja assim, assim, não vai ter produto, mas ela vai ter isso. Para o pessoal rural, tinha muito aquele 3 em 1. Pessoal que mexe, aquele som 3 em 1. A gente mandava cassete. E para as escolas, a gente criou um personagem,
que contava para os alunos que ia chegar uma loja diferente na sua cidade, que ia ter isso, que ia ter aquilo, e que era uma loja do ano 2000. Aí, quando abria, não tinha expectativa de achar uma loja grande com produto exposto. E a relação era tão boa, que os vendedores eram tão bem treinados, que as pessoas ficavam... E tinha um movimento, porque tinha um centro de promoção que ensinava tecnologia, que ensinava cozinha, que tinha uma cozinha montada. Ela tinha um clima muito bom. Chamava Loja Eletrônica Luiza. E aí essa atenção à tecnologia é meio que uma marca do Magalu até hoje, não é? Nós somos assim, a primeira empresa é muito aberta ao novo. A minha tia só tinha dinheiro para pagar a primeira prestação, que fundou Luiza, é por causa dela. Magazine Luiza, ela chama Luiza, ela tinha trabalhado de vendedora há muito tempo numa empresa antes, de vendedora, saiu, mudou para fora, casou, mudou para fora, e o sonho dela era voltar para Franca para gerar emprego para a família. E aí, como ela tinha uma relação muito grande com a classe da cidade, porque ela era vendedora número 1 e tal, ela botou um concurso na rádio, na única rádio que existia. Para você ver, e deu, acho que um sofá na época, e quem escolheu o Magazine Luiza foi o povo. Então, para você ver que a gente já tinha esse espírito, né, de inovação. E eu tenho 3 filhos. O meu filho foi fazer GV muito cedo, entrou com 17 anos, trabalhou 8 anos no mercado. E ele trabalhou num fundo que já investia em tecnologia. Um dia ele chegou, e eu nunca, ninguém acredita, falei para filho trabalhar no Magazine. Nunca. Sério? Nunca criei filho para trabalhar no Magazine. Você tem que vir para cá. Até porque eu falo para o pai e mãe, cuidado com as expectativas de filho, porque nunca é o que você quer. É e aí você não consegue nem enxergar eles do jeito que tem. Tanto é que eu tenho uma filha que foi super bem sucedida na cozinha. Ela formou administração e foi fazer curso. Ela teve o Brasil a Gosto muito tempo. Tem 5 livros editados. E ela adora. E, na época, ser chefe de cozinha não tinha nenhum glamour que tem hoje, há 20 e tantos anos atrás. Então, assim, aí depois de 8 anos, em 2001, ele já estava super bem no mercado aqui, muito novinho, e falou, eu estou voltando para Franca para montar o site. E aí ele falou... E eu também... Quer dizer, você tem que ter um pouco de sorte na vida também, né? Imagino que sim. Um caminhãozinho de sorte. Então, ele voltou para montar o site, e também porque naquela época, como a loja eletrônica já estava indo muito bem, a gente tinha 18, 20, eu era muito procurada lá no interior com fundos da Nasdaq, vocês não são mais novinhos, eu sei mas da Nasdaq na época de 90, para a gente separar a loja eletrônica e fundar uma empresa. E ele era totalmente contra você tirar o corpo, separar. Ele era a favor de juntar e eu também. E aí ele juntar o físico com o digital. Ele não era a favor de a gente pegar aquelas 18 lojas, ou 20 na época, ou 30 depois, e separar da loja virtual. Desde menino, ele tinha na época novinho, uns 25, 26 anos, já tinha trabalhado bastante. Aí acho que ele teve tanto medo disso acontecer que ele falou, estou indo para Franca, largou o emprego e montou o primeiro site. E ele sempre acreditou, e eu também, que a loja, mesmo na época que o Magazine não valia nada, todo mundo chegava para a gente e falava, separa o físico do digital que vocês vão valer muito mais. A gente falava, não vamos separar. A família não fica olhando muita ação. Cresceu, subiu, a gente olha, pagar em dia, tratar bem o cliente. Não que não seja importante, mas não é um foco. Bom, eu imagino que vai ficar importante depois quando ficar grande de verdade, né? Porque nessa época aí era grande, mas é que hoje é muito maior. Então, mas mesmo hoje, se a ação cai ou sobe, já teve muito alta e já teve baixa, não é uma... Nós temos, a família ainda tem são 3 famílias, né, muito unidas, ninguém liga para o CEO para saber por que as ações estão nesse preço, sabe? Ninguém, lógico, quando está alta é bom, mas ninguém, não é é muito interessante. A gente foi criada num foco muito do trabalho, de fazer bem feito, de lutar pelo... Parece que é uma piada, mas não é. Quem convive lá dentro sabe disso. Entendi. E a geração está vindo. E aí criamos a Lu, né? O Frederico criou a Lu. E aí começamos a entrar no... Então, nós somos uma das poucas empresas que nasceram física e é tão digital como nós somos. Porque nossos concorrentes já nasceram digital, né? Os concorrentes hoje.
E você vê que as lojas físicas sofreram muito fora do Brasil. E nós fomos uma das que nós começamos muito cedo. O Frederico enxergou isso muito cedo e veio montar o primeiro site nosso. Então, ele ficou no e-commerce, muito só no e-commerce, depois, mas acreditando muito na loja física. E hoje nós temos 1.250 lojas físicas. E elas são uma mistura. Você compra na internet, recebe na loja física, reclama na loja física. E cada vez a gente está fazendo ela mais digital e mais física. E hoje você vê que os sites que começaram só físico, só digital, estão partindo para ter loja física diferente, mas estão partindo. É.